Pergunta. Bom, boa tarde, né? Boa tarde, Essa né? quinta-feira, quase que ensolarada, Dona Gabriela e eu, depois de uma grande tentativa de agendas, a Dona Gabriela se disponibilizou para mim. Boa tarde, Gabis. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo jóia. Bom, para quem não nos conhece, eu sou o Paulo Noto, sou da BeFirst. A Gabriela também é uma super corretora aqui da BeFirst. Na realidade, podemos falar quase que a única corretora da BeFirst aqui. É, além de uma super amiga minha, já estava fazendo, ontem a gente fez essa conta, né, Gabi? Fez 5 anos ou 4 anos? Vai fazer 5 em maio. Em maio, 5 anos que nós estamos juntos. Foi uma gratíssima surpresa minha na nossa mudança de marca, que a Gabriela ficou conosco, né? Na verdade é o seguinte, a BeFirst é da Gabriela também. Não de não direito. no papel, mas como se fosse, mas né? no coração, vai. No coração. Então, vamos deixar de delongas aqui. A gente tentou fazer aí um script, mas eu nunca sou o cara da pessoa do script. A gente vai lá, fala, conversa e Tomara que eu consiga responder, né? Se eu gaguejar, é culpa dele. Então, o que acontece aqui é o seguinte, a gente quer fazer falar sobre alguns temas que dizem respeito, claro, sem dúvida nenhuma, ao nosso segmento, e que principalmente o profissional entenda, e eu vou falar da minha forma de enxergar e de aprender, e eu acredito que tenha sido com você também, por isso que é importante ouvir isso de você. Eu aprendi pela dor, né? Eu aprendi no começo da minha jornada como profissional, eu entendi que para eu aprender eu tinha que fazer de uma forma onde que somente o caminho errado e a dor me fez entender a forma certa de trabalhar. Claro que ao longo dessa jornada e pelas empresas que a gente passou, muita coisa se tornou claro e facilitou o caminho, né? E eu entendi que nessa jornada como você eu acompanhei a sua jornada e acompanhei um momento da tua vida profissional de dor, né? Então eu quero conversar com você, ouvindo de você, como é que foi essa dor, como é que foi a tua jornada. Na realidade, o mote o principal dessa conversa nossa não é esse, né? Nossa conversa, eu vou te fazer uma pergunta que ela é genérica, mas eu queria que você respondesse relembrando a tua jornada, né? Como é que ela foi, né? Porque assim, né? Qual que é a nossa pergunta, né? A grande pergunta, e ela vai derivar para outros pensamentos e outros caminhos, mas qual que é a grande pergunta, né? A partir do momento, né, que nós aqui resolvemos trabalhar o cliente vendedor do imóvel, né, como é que você começou a tomar conta dessa pessoa, né? Como é que toma essa pergunta como abrangente mesmo, sabe? Desde a captação, como é que você enxerga a captação, como é que é trabalhar uma gestão de vendas. Eu acho que a gente pode resumir essa grande pergunta assim: como é que você toma conta do seu cliente? O seu cliente é o cliente vendedor. Como é que você enxerga ele do momento que você recebe uma ligação, uma demanda para uma visita, uma avaliação? Eu queria que você me explicasse isso de uma forma didática, isso? Como é que você enxerga, né? Então vamos imaginar assim, eu não sou bom de pergunta, tá? Mas eu acho que vamos falando e daí já tem muita pergunta para eu responder. Nós temos até o dia 21, que é o dia que a gente sai de férias produtivas. Então, eu acho que a primeira coisa é essa coisa de aprender com a dor, né? E daí dentro disso eu acho que tem duas coisas que isso ramifica para algumas partes que a dor acontece quando você não tem foco, né? Então, eu passei por esse momento de dor, eu acho que foi curto o meu período.
porque logo eu percebi que não fazia sentido ter aquela dor, né? Por que a dor, né? Por que era difícil o mercado, que seria, vamos dizer, o mercado tradicional diferente do que a gente trabalha hoje. Primeiro, quando eu entrei, o meu foco não era só ser uma corretora de imóveis. O meu foco era ser uma corretora de imóveis e continuar sendo uma arquiteta. E ser uma arquiteta trabalhando com arquitetura, porque eu ainda sou uma arquiteta, mas eu não trabalho mais com arquitetura da forma como eu trabalhava antes, né? Então, a primeira coisa que era doída é que eu dividia o meu foco em 2 polos e eu não conseguia fazer nenhuma coisa nem outra direito, né? O mercado tradicional, onde você não tem o comprometimento nem seu e nem da pessoa com quem você está trabalhando, que eu acho que é a parte mais diferente de todo o processo, você acaba não tendo motivação. Então, era muito mais ser corretora no início de processo era muito mais uma segunda opção do que uma vontade, porque não me motivava, eu não tinha motivação, porque eu era destratada pelo vendedor do imóvel, eu era destratada pelo comprador do imóvel, e às vezes você trabalhava loucamente por um produto. Desculpa, só fazer, destratada não verbalmente ou agressivamente, não, profissionalmente, mas, assim, no sentido de não te davam não me davam as respostas que eu precisava, não conseguia um acesso rápido quando eu precisava de uma informação, eu não sabia qual que era a motivação desse vendedor e a motivação desse comprador na hora de uma compra. Então, a partir do momento que você assume uma gestão, assume um compromisso, você se torna responsável por aquela pessoa que você está representando e você se torna responsável por ter todas as informações do processo, desde a motivação da parte envolvida, que pode ser um vendedor ou um comprador, até a documentação do imóvel, até as características do produto que você está trabalhando, porque eu percebia muitas vezes no volume que a gente trabalhava antes, ou seja, sem um compromisso, você tem que trabalhar com volume, você está tirando para todos os lados. Então você esquece as informações do imóvel, você não tem tudo na cabeça, você tem que sempre depender de uma fichinha ali, que nessa fichinha não tem tudo o que você quer. Daí você não sabe quanto que o proprietário chega em termos de negociação. Então, várias coisas que acabam, para mim, era visto como um desrespeito, como ser destratada, mas lógico que nunca eu fui maltratada verbalmente, não nesse sentido, né? Algumas vezes sim, até, né? Sim, porque é mais um no processo, é mais uma pessoa que fica constantemente, quando alguém está querendo, quando um proprietário quer vender o imóvel dele, são diversos profissionais querendo trabalhar esse imóvel. E nem sempre você liga na hora mais oportuna. Então, obviamente, quando você não liga numa hora oportuna, essa pessoa vai te responder. E são diversos profissionais de diversas formas, querendo saber a mesma informação, e a pessoa geralmente, o proprietário, ela cansa, né? E da mesma forma quem está comprando, né? Quem já não passou por isso, né? Todo mundo, né? Então, acho que esse foi o meu processo de dor, né? De não ter esse compromisso, de não ter essa garantia de que você vai executar um bom atendimento, que você vai fazer um bom trabalho e, ao mesmo tempo, você vai ter um retorno disso em algum momento. Pode ser que porque lógico, a nossa gestão sempre tem um período de tempo, né? Pode ser que você não execute a venda, mas pelo menos durante o processo você se relacionou com essa pessoa e isso, o sucesso nem sempre é só a venda, é o relacionamento que você cria, que pode te trazer um amigo, uma indicação, outras formas de recompensa, sabe? Você me corrija se eu estiver errado, na realidade, né? Quando a gente busca uma gestão,
é claro que, né, como você falou, a nossa recompensa, ela está, de certa forma, garantida, porque a gente tem a confiança que a gente vai entregar o trabalho. E a gente entregando o trabalho, vem os nossos honorários, né? Mas o que eu percebo, né, não sendo simplesmente um mote aí da boca para fora, o que eu percebo é que a partir do momento que você realmente acredita que você está no caminho para entregar a venda, você nem mais pensa na remuneração. Ah, sim. Né? É uma consequência, sem dúvida. Né? Então, isso é uma outra coisa gostosa, né? Eu costumo sempre falar, né? Você já cansou de ouvir falar, e não querendo ser, como é que eu posso falar? Não inflexível, mas assim, eu sempre comparo a nossa situação como um médico, né? Quando você procura um médico, você vai lá e fala todos os teus sintomas para ele, ele está ouvindo, está anotando, e ele vai te prescrever um tratamento, vai te prescrever os remédios. O nosso negócio, analogicamente, é isso, né? A gente tem que ouvir todos os sintomas da pessoa, entender qual é o caminho a ser tomado para uma prescrição de remédio ou tratamento, e tratá-lo, e curá-lo, né? E vender o apartamento da pessoa, né? O que eu percebo, né, no mercado tradicional, né, é que essa pessoa está acostumada a ir nesse médico, sem marcar hora de consulta, sem pagar a consulta, chegar lá, falar os sintomas dele, já dar o tratamento que ele quer, né? E o médico fica vendido do lado de cá, né? Você fala, ué, mas o que você está me procurando? Você sabe absolutamente o que você tem, o remédio que você tem que tomar, o tratamento que eu vou te dar, e está pedindo para eu prescrever para você, simplesmente você quer a minha chancela para ir lá comprar um remédio ou fazer o tratamento num hospital qualquer, não fecha essa conta, né? Então, é exatamente isso, né? É o comprometimento que você tem, de um lado, uma pessoa que vai seguir o teu tratamento, os teus conselhos, e do lado de cá você está muito tranquila que você está no caminho certo e você vai curar essa pessoa e entregar a venda para ela. E a remuneração, né? É uma consequência, ela vem de bom grado, né? A gente escuta muito o proprietário do imóvel, às vezes, irritado, não sei se é bem essa palavra, eu não sou muito boa, enfim, mas assim, ele se sente com raiva de estar pagando os honorários de um corretor, né? Hoje mesmo eu tive com um cliente, ele vendeu dele, né? Ele falou assim, puxa, nossa, eu vendi o meu apartamento, no final eu tive que fazer toda a negociação, e porque a proprietária preferiu dessa forma, e tudo bem, mas assim, depois eu adiantei os honorários dos intermediantes, eles não foram nem na escritura acompanhar a assinatura, sabe? Então eu falei, gente, foi um dinheiro que eu sei que eu tinha que pagar, mas eu não me senti acolhido, eu não me senti assessorado, eu não me senti justo, nada. Né? Olha, não foi justo, né? Então são cuidados que a gente tem que ter, né? Nós tivemos um caso, lembrando esse ano, nós tivemos um caso, lembra que a gente vendeu um apartamento? A gente vendeu um apartamento para uma cliente nossa, depois essa cliente comprou um outro apartamento, a gente não quis deixar ela comprar um apartamento. Sim. A gente acabou vendendo outro, e para a pessoa que nós compramos, né, o apartamento dessa pessoa, a gente falou, a gente não vai ganhar nada, a gente não quer remuneração porque a gente quer comprar um bom produto para essa pessoa. A gente acabou... Sim, lógico, recebendo. Mas ela mesmo falou, né? Ela falou, meu advogado... Como assim? Meu advogado quer que você assine uma carta. Quer assine uma carta que vocês não vão receber nada. Não, vamos assinar do mesmo jeito. Aí depois acabou tendo uma composição, porque ela entendeu como é que foi o nosso trabalho, entendeu que era justo a gente receber uma parte. A nossa compradora entendeu mais ainda que a gente não deixou ela comprar um produto que a gente não acreditava ser bom e de valorização. Acabou pagando uma outra parte, que a gente até brigou com ela, mas enfim, era isso, né? Quer dizer, a pessoa quando entende que ela realmente está recebendo pelo que ela está pagando, trazendo qualquer analogia aí que você possa entender, a pessoa paga com prazer, né? E daí voltando um pouco naquilo que você
me perguntou, né? Então, como que é o processo, né? Eu acho que a coisa mais importante e que de alguma forma eu consigo passar isso naturalmente é a segurança, é a transparência, é a confiança que de alguma forma eu consigo conquistar rapidamente, né? Não sei porquê, enfim, mas acontece. E é isso que, para mim, é a gestão, né? Todo o processo de gestão é pautada na confiança. Porque se o trabalho é voltado, na maioria das vezes, para o proprietário do imóvel, né? Então, se ele não confia no que a gente está se propondo a fazer, porque quando ele nos contrata ele ainda não teve o serviço, então é uma proposta de trabalho, né? Se ele não tem essa confiança e se essa confiança não vai do começo ao fim, é melhor não seguir adiante, porque eu percebi que alguns proprietários que não tinham tanta confiança foram os que a gente demorou mais tempo para vender. É nítido, a partir do momento que a pessoa me mostra que ela está confiando em mim, vai muito mais rápido, porque eu me sinto mais segura de fazer o meu trabalho. Mas isso é uma questão meu, né? É o meu jeito de lidar com... Então, se a pessoa me questiona demais, se a pessoa sempre tem dúvida de que essa é a melhor solução, a coisa começa a ficar meio travada. Não sei se é uma coisa de energia ou o que é, mas ela começa a travar. E ao mesmo tempo, quando ela confia, vai rápido, normalmente vende num tempo bem menor e vende por um valor muito maior do que a gente esperava, né? Você acha que nesse processo da gestão, você falou assim, acontece comigo, eu não sei como, não sei explicar. É uma pergunta meio já com uma afirmação, né? Eu acho que quando você se posiciona, você não acha que quando você se posiciona com uma verdade para aquele imóvel, né? Uma prescrição de tratamento para aquele imóvel, quando você se posiciona dessa forma, você já entendeu tudo que a pessoa precisa, a motivação dela e tudo mais, você senta, vai fazer o seu trabalho, porque é isso que eu quero que você fale também. Depois que você conheceu essa pessoa, visitou o imóvel, qual que é o teu próximo passo? Você não acha que nesse seu posicionamento, né, o lado que está te contratando, ele não realmente fala, putz, essa pessoa sabe o que ela está falando? Você acha que a sim. Confiança não vem de um posicionamento seu também? Vem, mas só que a gente não tem isso desde o início. Porque você me perguntou, desde a primeira ligação, né? Então, tem pessoas que ligam e o discurso que você tem ao telefone, de alguma forma você já conquistou uma certa confiança. Essa primeira etapa, né, a primeira abordagem, que é ou a pessoa liga ou eu ligando, tentando fazer uma captação, eu acho que daí é a minha confiança com relação ao meu trabalho. Porque eu acredito que essa forma de trabalhar é muito mais positiva para o proprietário do imóvel, para o cliente, né? Tanto para o proprietário como para o comprador. Para o proprietário, porque você ter uma única pessoa com quem tratar durante todo o processo é muito mais confortante e seguro do que você ter diversos profissionais fazendo a mesma coisa. Porque o profissional, quando ele é a cabeça do processo, um único profissional, ele pode ser imparcial. Quando são vários, você não pode ser imparcial. Você tem que, de alguma forma, defender o seu peixe,
né? Então, como eu acredito nisso, eu acredito que é a melhor forma para uma pessoa vender um imóvel e para uma pessoa comprar um imóvel. Quando eu falo, eu estou falando uma verdade, porque eu não tenho dúvida do processo. Então, eu acho que isso traz a primeira confiança. No discurso que você tem, você fala com firmeza, porque você consegue. Quando você tem dúvida, óbvio que o teu discurso vai demonstrar dúvida. E você constrói isso também, né? Sim, é uma aprendizado. Nesse processo constante. todo, né, quando a gente fala assim, putz, eu tenho super confiança, nesse processo todo você constrói essa Sim, confiança. Não é que sim. você chega no imóvel e fala, putz, eu já sei tudo desse imóvel. Não é. Né? Não sabe, eu acho que a gente não está nem falando muito do imóvel, a gente está falando muito mais do processo ainda, né? Legal. Porque o processo de trabalho é que eu acho que é o processo mais certo. Eu acho que todo mundo deveria fazer esse processo, de você trabalhar com poucos produtos, atender poucos clientes e fazer esse trabalho com qualidade ao invés de quantidade. Porque quantidade você não consegue atingir qualidade, né? A gente vê isso, uma empresa de pequena escala, conforme ela vai crescendo, essa qualidade tende sempre a cair. É natural, você não consegue abraçar o mundo. Então eu acho que o processo, nesse início a gente fala de um processo, quando a pessoa nos liga, ela está falando, ela quer entender o seu processo. Daí você vai entender o processo, vai entender a motivação dela e eu acho que no meu momento de dor eu ainda não tinha tanto aprendizado. Eu fui desenvolvendo, fui aprendendo a ser corretora, eu fui entendendo o que é comercializar imóvel. Antes eu sabia o que era comercializar projeto, né? Antes era um estilo de morar, agora é como a pessoa, enfim, é diferente. Então eu fui aprendendo, eu acho que isso é uma coisa fundamental, você tem que sempre estar num processo de aprendizado, porque hoje eu ainda aprendo muito, eu acho que isso não cessa na vida. E você está aberto para isso, porque cada vez é uma pessoa diferente que está te ligando, é uma pessoa com uma motivação diferente que está falando com você, está junto com você, é um produto diferente. Então se você não está aberto a escutar, você não... É sempre um processo de aprendizado. Alguém nesse processo todo teu, da profissionalização tua, te falou alguma coisa diferente, ou falou, meu, é isso, esse é o segredo que você não conta para ninguém, ou assim, é sempre uma recorrência das melhores práticas, das melhores situações onde que você de fato aplica e resolve? Tem uma mágica nesse processo? Não tem uma mágica. Não é a mesma fórmula que a gente pode usar sempre. Eu acho que a gente pode ter um processo similar em todas as etapas, desde o primeiro dia que a pessoa te liga, até o dia que você vai fazer a visita, até o dia que agora... Cada caso é claro. Eu nunca usei um script, apesar de todos os treinamentos que eu fiz, você ter que ter um script. Nunca fiz isso. Aprendi também que você nunca deve falar do seu processo de gestão, de como você trabalha numa primeira ligação. Também nunca foi uma regra, depende, acho que depende muito da situação, né? Óbvio que sempre que você tem a possibilidade de falar frente a frente, é muito melhor, porque o que a pessoa está vendo no teu olho é onde ela vai ver a verdade, é onde ela vai se sentir confortável e é onde ela vai adquirir a confiança. Até você, né? Para com a pessoa Sim. que você está vendendo, né? Inclusive, a via de mão dupla já começa aí, né? Inclusive, se você quer trabalhar, né? Enfim, porque não é que a gente é seletivo, mas por trabalhar poucos produtos ao mesmo tempo, você tem que saber falar não, né? E daí eu acho que daí a gente entra numa segunda etapa, que é justamente aprender a falar não. Porque se você... esse processo de gestão, ele tem características muito fortes que não podem ser flexíveis. Do tipo, primeiro, não trabalhar um produto que não seja gestão.
Segundo, trabalhar um prazo diferente do que você acredita que é necessário para você vender um imóvel. Outra coisa é você trabalhar um valor que você sabe que é um valor diferente do que o mercado absorve. Esses nãos todos que você está falando é para você ou é para o cliente? É para mim e também para o cliente, porque se você Mas tem primeiro dúvida, você. é lógico. E daí, assim, se você tem dúvida do processo, você não consegue vender esse processo. Você tem que acreditar nele. E eu acredito, porque eu acho que é a melhor forma, porque se eu falo para um proprietário que eu vou vender o imóvel dele por, vamos dar um exemplo, por 1 milhão, e ele fala para mim que ele só vai vender por 1.200.000, eu falo, então vende sozinho, porque eu não acredito nisso. E não é arrogância, não é prepotência, não é dona da verdade, mas é aquilo que você falou do médico. Você está dando uma receita de uma experiência que você tem. Se o cara quer diferente, não faz sentido, não faz sentido você iniciar, nada, porque você vai estar fazendo uma coisa que você já sabe que não vai dar certo. Contra você, então não é para você, né? Depois ele acaba sendo para a parte do teu cliente, né? Agora, eu não vou dizer para você que não tem situações que eu não me arrisco, tá? Tem situações onde eu me arrisco. Quais são elas? Primeiro... E você deixa claro isso, né? Deixo. Então, primeiro, quando eu tenho intimidade com o meu proprietário. Então, se é uma pessoa da minha família, por exemplo, se é um amigo de longa data, ou... então, primeiro é ali a pessoa, que eu sei que se eu estiver errada num primeiro momento, ela vai me dar uma segunda chance para ajustar isso, mas óbvio que sempre ela sabendo desses riscos, né? Então, isso é uma coisa. E outras coisas, assim, tem alguns produtos que a gente sabe que são diferentes e que a gente pode arriscar um pouco mais, né? Agora, isso de achar o produto um pouco diferente é um risco que você assume por conta própria. Então, quando você assume isso, além de não conseguir vender, você pode perder a sua credibilidade com o seu cliente que está ali. Por isso que você deixa claro. Eu deixo claro. E também com quem está comprando, porque quando você está fora de mercado, você perde a chance de negociar com um comprador. Porque se ele te manda uma proposta num valor que você sabe que está dentro de mercado, que argumento que você vai usar com essa pessoa? Não tem, né? Não, você fica totalmente fora do processo. Você fica fora do processo. Então, você vê que tudo isso que a gente fala, no fundo, é a confiança. Né? A gestão, no fundo, é confiança. Se alguém liga para você, né? Você de alguma forma se mantém um contato com essa pessoa, você fala para ela, manda as fotos para mim, que eu vou fazer, como é que você faz isso? Uma pessoa te ligou, qual que é o próximo passo que você... Tá, então, a pessoa quando me liga, a primeira coisa que eu tento é, primeiro, entender o que é o produto dela, onde né, que bairro porque eu não me prendo a uma localização, né, o meu posicionamento não é localização. Então, entendo onde é o produto dela, entendo qual que é a motivação de venda dela, deixa ela falar. Eu falo muito pouco no primeiro. E se é um produto, por exemplo, num bairro muito distante, eu já conto como é o meu trabalho. Porque se para ela esse trabalho não fizer sentido nenhum, eu não vou até lá. Se ela quer me mandar as fotos, eu sempre falo que ela pode me mandar as fotos, mas que eu sempre falo que ela pode mandar, mas que não precisa, porque eu quero conhecer o apartamento dela pessoalmente, porque isso é fundamental. E não só conhecer o apartamento dela, ou a casa, enfim, o imóvel dela, né? Mas principalmente me apresentar. Estar com ela, né? Estar com ela, porque independente da situação
da pessoa. Ela pode ser muito rica, pode ser de classe média, pode ser uma pessoa mais simples. Sempre há um patrimônio, né? E eu acho que a gente tem que cuidar do patrimônio. Mesmo sendo um investidor, que o patrimônio não tem fundo emocional, mas é um patrimônio, ele conquistou, ele de alguma forma precisou fazer um esforço para ter aquele patrimônio. Então, eu acho que quando você trabalha o patrimônio de uma pessoa, isso exige muito respeito, né? Respeito de como você vai cuidar disso para essa pessoa, né? Você já chegou para alguém e falou, não vende, você não... A história que você está me contando aí não é para você vender teu imóvel? Já, do tipo, olha, eu acho que não vale a pena você vender, eu acho que é melhor você alugar, eu acho que é melhor você continuar morando aqui, porque... Ou seja, o teu trabalho, ele não é só de fato quando você pega esse imóvel para vender, né? O teu trabalho, de fato, ele começa a partir de um posicionamento que você tem de crença daquela história contada por essa pessoa para você, que você pode, inclusive, não seguir para o próximo passo. Falar, olha, eu acho que não é o momento, né? Sim, já tive duas situações, assim, lembrando agora, eu tive duas situações diferentes, né? E que, enfim, uma delas foi uma indicação de uma pessoa que a gente fez o trabalho de gestão, e eu fui conhecer a casa dela, era uma casa no Morumbi, já um produto difícil de vender. E quando eu cheguei na casa dela, a casa ela morava sozinha na casa, a casa estava extremamente ocupada ainda, não tinha sinais de que eu vou mudar. Era uma casa que precisava não estava bem conservada, ou seja, ela estava usada, ela estava gasta, ela não foi tendo uma manutenção, então ela ia precisar de uns ajustes. Mas o que mais me impressionou dentro desse processo foi que ela estava viúva há 2 anos e a escrivaninha do marido dela ainda estava com a caneta em cima da mesa e o óculos do falecido, né? E daí eu tive que dizer para ela, eu falei, olha, não está no momento de você vender, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é, aos poucos, ir se desfazendo de todas essas coisas. Era uma casa enorme, gigante, e todos os quartos estavam com vinho, apesar dela usar só um quarto, sabe? Então, assim, roupa em todos os armários, livros em todas as estantes, quadro em todas as paredes, banheiros ocupados, e ninguém morava ali. Eu falei para ela, a primeira coisa que você tem que fazer é se desfazer, porque se você vender a tua casa amanhã, o que você vai fazer com tudo isso? Você fazer a toque de caixa vai ser muito desgastante. Então, a primeira coisa, se desfaz, porque daí você também vai emocionalmente se desapegar do teu imóvel. Tem muito disso, né? Tem. Porque a pessoa, quando emocionalmente não está preparada para se desfazer de um patrimônio, também fica mais difícil a venda. A pessoa que está indo visitar percebe isso. São as energias que a gente vai... Tem até um nome isso. Isso você percebe na motivação, né? No bate-papo da motivação de tudo. Então, né? por isso que quando você está pessoalmente com a pessoa, a emoção transparece e você consegue ajudar ela de uma forma melhor. Então, eu ainda falo com ela, a cada 2, 3 meses eu entro em contato, eu falo, e aí, como que tá? E ela, então, aos poucos eu tô, mas foi a melhor dica que você me deu, não era o momento mesmo de eu sair. Então, esse foi um caso que, no fundo, eu cheguei lá e falei, você não vai vender, não é para você vender agora, né? Primeiro você se desvincula aqui do... E ela ficou muito contente, porque nunca ninguém tinha falado nada para ela. Pelo contrário, vamos tentar vender, vamos botar o preço que a senhora quiser, vamos vender, pode deixar que eu vou vender. E ninguém tinha sido sincero o suficiente com ela. E a outra foi uma amiga nossa em comum. Não tenha percebido, né?
Talvez, Esse isso bate daí vai acontece. muito de sensibilidade também, né? E o outro foi uma amiga nossa que queria sair de um apartamento gigante para ir para um apartamento menos gigante e numa fase de vida onde as filhas estão num processo de transição, né? Então ela queria sair de um apartamento onde tinha um custo fixo alto muito grande e ir para um apartamento um pouco menor. Mas ainda grande, no meu entendimento, qual foi a minha percepção? Que ela ia, num período de 5 anos, talvez ter que mudar 2 vezes. E daí não ia ser financeiramente interessante para ela. Viável, né? Porque ela ia sair de 600 para 300 e daí quando as filhas saíssem de casa, 300 ia ficar uma coisa exorbitante para ela. E a partir do momento que a gente verbalizou isso para ela mesma chegou à conclusão que não valia a pena, né? Então eu ia adorar, queria muito ele na carteira, mas enfim, a gente tem que ser muito sincera, né? E eu acho que isso a pessoa não esquece, porque ela foi bem aconselhada. Isso talvez pelas dores que já se passaram em todos esses processos, de repente isso foi um aprendizado para você tomar um posicionamento que você tomou, né? É uma coisa de maturidade mesmo, que a gente vai criando dentro do processo de trabalho, né? E eu até essa semana estava me lembrando um pouco lá da convenção do início do ano, onde eu conversei com outras mulheres, na época que a gente estava dentro da rede ainda, dentro da Remax, e que o grande discurso era assim, como é diferente a mulher dentro do processo de trabalho, né? Que todo mundo se sente às vezes inferiorizada e é sempre essa luta de que a gente quer igualdade e tal, né? E que, bom, enfim, daí essa semana eu estava pensando que muitas vezes no começo do nosso trabalho eu via que a gente sentava na mesa e às vezes era uma mesa só de homens e que eu tentava falar alguma coisa e via que a pessoa nem olhava pra minha cara, né? Não queria nem saber, só dava bola pra você. E isso no começo me deixava muito frustrada. Eu ficava com raiva, eu ficava ofendida, eu falava, pô, o cara não quer nem ouvir o que eu tenho pra dizer e eu faço isso todo dia, né? E hoje eu vejo que quando isso acontece, pra mim tanto faz. Porque, no fundo, eu entendo que essa pessoa está perdendo uma oportunidade de escutar uma opinião. E a gente cria o nosso conhecimento, pelo menos eu, com a escuta de várias opiniões. Né? Então, quanto mais opinião você consegue ouvir, melhor é. E eu acho que o nosso trabalho é muito mais de ouvinte do que de falante. Né? Quanto mais você escuta, quanto menos você fala, mais chance do resultado ser positivo. Isso você fala na aquisição do cliente? Em tudo, em todo o processo. Eu acho que isso é uma coisa de vida, né? Quanto mais você escuta, mas para o cliente é muito importante porque ele não precisa. Lógico que tem horas que você sim tem que falar como uma profissional, dar um aconselhamento, mas quanto mais ele falar, mais você vai conseguir entender quais são as dificuldades, o que ele está entendendo, o que ele não está, para você dar o caminho certo. Sem escutar, você não dá o caminho certo. O que eu percebo, Gabi, você me corrija se eu estiver errado, todo o trabalho que a gente faz para nós. Para que a gente tenha a verdade, para que a gente possa espelhar um aconselhamento, um caminho a ser adotado, enfim, a entrega do nosso trabalho, sempre ele inicialmente é para nós. Se a gente acredita que a gente está no caminho certo, está executando as formas certas, a gente vai conseguir espelhar isso para a pessoa e nunca adotar, entre aspas, quando eu falo nunca, mas nunca adotar o modelo que ele está acostumado a... Eu acho que sim, mas é que o modelo sim, eu acho que o processo de trabalho sim,
mas tem algumas coisas que a gente não tem a verdade absoluta, principalmente quando a gente inicia um trabalho, né? Então, quando a gente vai na casa da pessoa, no apartamento da pessoa, a gente vai entender ali quais foram as emoções que ele teve durante a vida que ele morou lá, e isso é muito importante para você poder avaliar o produto. Então, se é uma rua que eu não conheço direito, se ele não me conta, se ele não me conta, eu posso ter um entendimento errado, entendeu? E às vezes o que ele acha de um lugar é diferente do que eu acho. Então não significa que a minha verdade é absoluta. E quando você mostra isso para a pessoa, ela se sente mais à vontade de falar também que ele não é bom, entendeu? Porque tudo tem o lado ruim, né? E eu saio sempre, assim, eu não tenho dúvidas do processo de trabalho, esse eu não tenho dúvidas, mas tem coisas que a minha verdade não é absoluta. E eu deixo ele saber isso. Entendeu? Eu entendi, mas eu digo, você nunca, na realidade, faz ou adota alguma situação onde que para você não está claro, né, a forma que você vai adotar, ouvindo a pessoa. Não, alguns casos sim, que são os riscos que eu te falei, né? Às vezes eu assumo alguns riscos porque ele fala daquilo com tanta verdade e que também a gente já tem a maturidade e a malícia de entender se aquilo realmente é uma verdade ou se ele está criando aquela fantasia, né? Eu acho que tem um pouco isso também, que só pessoalmente você consegue ver. E o que eu percebo é que quando é uma coisa que eu não fico confortável num início e eu resolvo assumir esse risco, esse desconforto ele vai me trazer a dor lá na frente. Não só para mim, mas para a pessoa. Então, é a frustração. É a frustração. Então, assim, a dúvida, uma coisa que eu não acredito no momento, se é uma crença confortável, ok. Mas se ela gera um desconforto, nesse momento tem que dizer não, porque todas as vezes que eu não disse não, eu me arrependi. Entendeu? Entendi. Mas você, de novo, você sempre deixa claro. Deixa sempre. Nós vamos fazer isso, nós vamos adotar isso aqui. Tem coisas que a gente não pode deixar claro, né? Então, por exemplo, às vezes a gente percebe que não teve uma empatia. Tá. Né? Que é comum. É comum, não é lógico, é natural você se sentir bem com algumas e não se sentir bem com outras, é a famosa empatia. Então, quando você percebe lá no começo que a empatia não foi boa, é difícil isso mudar, isso comigo, né? Isso é difícil isso mudar. A pessoa quando desconfia desde o início do processo, também é um sinal de que as coisas... Você acredita que ela pode ser muito bem. Você acredita que essa pessoa, num processo desse tipo, ela pode estar lutando contra você? Sim, né? Contra ela mesma, né? No fundo ela está lutando contra... Por exemplo, eu acho que talvez através de exemplo é uma coisa... A gente sabe que quando a gente assume uma gestão e é um produto que já está no mercado há muito tempo, ou seja, que já tem outros profissionais trabalhando o imóvel, um imóvel que já está anunciado por outras imobiliárias, quando a gente assume que a gente começa a fazer a adequação de valores e de imagens, entrando em contato com esses profissionais, muitos desses profissionais entram em contato com o proprietário do imóvel e tem um discurso do tipo, puxa, então eu não vou mais trabalhar o teu imóvel já que você deu a gestão para a Gabriela, entendeu? Essa pessoa, quando ela volta para nós, do tipo, me ligaram falando isso, e agora? Quando ela tem essa dúvida de que isso vai ser um problema, a gente percebe um desconforto no processo todo. A gente sabe que isso não é um problema,
que a gente não vai deixar de vender pelo discurso desses profissionais. Mas, quando o proprietário tem dúvida, quando ele se deixa levar por esse tipo de discurso, a coisa parece que não vai para frente. Não vai para frente. Que daí entra de novo no processo de confiança. Você dá um passo atrás no processo e reexplica. Já cheguei, sempre, né? Eu acho que também isso é uma coisa que sempre quando a gente apresenta a nossa gestão, a gente já diz que isso vai acontecer. Já prepara, né? Então, na apresentação, na assinatura do nosso contrato, a gente diz que isso vai acontecer. Então, a pessoa naquele momento tem que entender e confiar que isso não vai ser, que vai acontecer, mas que não vai ser o problema. E lembrar, né? Eu te disse que ia acontecer, né? Então, assim, a gente lida diariamente com a dúvida do proprietário, que é natural, então você tem que ter jogo de cintura para poder contornar isso de alguma forma, e só quando você tem confiança suficiente em você mesmo e no seu processo que você consegue passar isso para ele. Se também você tenta e a pessoa não quer, nesse momento às vezes eu falo, então tá bom, então olha, então obrigada. Segue, eu prefiro que você tenha o meu objetivo sempre é o resultado dele, né? É aquilo que você falou, mesmo que eu saia sem ganhar um tostão, se ele vendeu, o imóvel tá ótimo para mim, entendeu? Agora, ele precisa, se ele não está confortável no processo, eu não vou ficar lutando, eu já lutei, eu acho que isso volta de novo um pouco na maturidade, né? Eu já passei muito tempo tentando lutar, agora não, então tá bom. Por isso talvez você faça aquela seleção, aquela conversa inicialmente, até para você de repente investir mais do teu tempo no início do processo, no entendimento e tudo mais, para você chegar e falar, olha, eu não agradeço, declino e não vou seguir porque eu não consegui te ajudar, vou ser mais um no processo. A minha dedicação é dia e noite, de segunda a segunda, né? Então, eu tenho que ter uma recompensa por isso, porque a dedicação é 100%, e isso eu aprendi também com outra coisa que eu aprendi nos diversos cursos, né? Tem muita gente precisando vender imóvel, tem muita gente, tem muita propriedade à venda. Você não precisa ficar com aquelas pessoas que te causam dor, você não precisa ficar naquele processo onde não tá sendo bom, porque enquanto você tá, é aquilo, eu não consigo passar de 15 produtos ao mesmo tempo. Então, se eu tô com uma pessoa que não enxerga o potencial do trabalho, não enxerga o lado positivo, eu tô fechando a porta para uma pessoa que enxerga, mas que eu não estou tendo braço para atender ela naquele momento. Está tomando teu lugar. Está tomando lugar. Está ocupando o lugar. Ocupando, né? Então, eu acho que é um pouco isso. E isso só maturidade, sabe? Não é arrogância, não é prepotência, não é nada disso. Flexibilidade. Não é nada disso. É simplesmente assim, eu quero fazer o melhor. Então, a pessoa tem que entender que eu estou fazendo o meu melhor e que não é de um dia para o outro, né? É um trabalho que leva tempo, né? Por isso que a gente tem um prazo de... Já aconteceu alguns casos com a gente que, mesmo ultrapassando esse prazo, e a pessoa, vamos colocar assim, de certa forma, colocou no nosso colo que a gente não vendeu dentro do prazo e foi uma falha nossa, a gente vendeu depois, né? O processo acabou, ele continua, né? Ele não se desliga e acaba acontecendo depois, né? Uma média... pelo menos dentro dos meus processos, né, eu vejo que a maioria das vezes o contrato é renovado, então a pessoa nunca termina no período inicial, caso a gente não tenha vendido. E quando ela resolve colocar mercado e cancelar a nossa gestão, a gente tem uma recorrência muito grande, então a gente sempre acaba participando, na maioria das vezes, não todas as vezes, a gente participa do processo.
né? A gente vai ter 3 situações, né, dentro do nosso contrato, né, sempre. O contrato que ele é executado, que é o nosso core, o que a gente mais busca. Você tem um contrato que ele é renovado e você tem um contrato que cai, não tem jeito, né? Tem, isso eu acho que Pode se acontece em frustrar qualquer com isso, profissão, qualquer né? profissão, né? Qualquer área. Então, antes eu me frustrava muito, né? De novo, eu acho que a gente vai aprendendo, vai criando maturidade e vai vendo que tem coisas que fogem das nossas mãos, né? Eu acho que quando você pensa, putz, tá bom, legal, para esse pior caso, né, do contrato que ele vai acabar, quando você pensa que ele estava te ocupando um espaço que você não conseguiu investir no teu tempo, ter sucesso, abre espaço e entra no outro, né? Até para ele. E no fundo ele leva muito tempo ainda para... Porque daí normalmente é um produto, quando acontece isso, é porque o preço está errado, né? No fundo, hoje a gente já sabe, por que o imóvel não vendeu dentro do período que a gente estipulou? Porque a gente primeiro errou o preço, errou para mais, o mercado não absorveu em termos de valor. Ou é um produto que não tem uma localização tão privilegiada ou boa, ou qualquer coisa, tem uma localização ruim, quer dizer, não é nem boa, nem média, nem nada, é ruim mesmo. Ou o produto tem uma característica que impeça a venda, porque fora isso não tem. Agora, entre aspas, né, o legal disso aí tudo, Gabi, você me corrige de novo se eu estiver errado, mas pelo menos assim, quando um processo desse não se finaliza, você pode pôr a mão na mesa e falar isso que você falou, né? Olha, não vendeu por causa do preço, não vendeu porque eu tive um entendimento errado. Você não deposita nas costas dos outros o teu insucesso, né? Você aprende num próximo evento, aquilo é um aprendizado, né? Essa é uma outra frustração, né? Quando você não faz uma venda por conta de uma outra pessoa, por conta de uma situação que não estava na sua mão, isso é pior, né? Então, assim, quando eu falo que é legal, mas está no teu colo, né? Você não se frustra. É a sua responsabilidade. Eu acho que no fundo é assim, tudo que não deu certo do jeito que eu imaginei que fosse dar, e que eu defendi isso no início de trabalho, se não deu certo, o problema foi meu, né? Mas não é porque eu errei, é porque eu errei, não é isso, mas assim, também tem que pensar no lado psicológico, assim, que a gente também tem coisas que fogem da nossa alçada, entendeu? Mas quando eu digo que o erro é sempre meu, a responsabilidade é sempre minha, o fato de não ter dado certo, é porque eu não fui atenta com aquela situação ali. Então, por exemplo, uma localização ruim, eu poderia dizer, putz, eu não vou nem trabalhar esse imóvel porque eu sei que não vai vender. Outra análise, né? Enfim, você fica mais atenta para o segundo momento, né? Assim, tem várias coisas, né, que não fazem o produto. Um condomínio, quando o condomínio é altíssimo, né? Quer dizer, de alguma forma, em algum momento do processo, eu errei em algum ponto ali que fez não acontecer, entendeu? Nesse sentido, é óbvio que se o cara mata alguém, a culpa não é minha, não é isso, né? Não é esse tipo de responsabilidade, porque tem coisas que não competem a nós solucionar. Senão eu vou precisar voltar para o psiquiatra, né? Você acha que tudo é culpa minha. Falar nisso, você usa, Gabi? Eu faço terapia. Faz terapia? Não, é um trabalho, como eu te falar aqui. A gente é um pouco psicólogo, né? A gente é psicólogo do proprietário, a gente é psicólogo de quem compra, a gente é psicólogo da gente mesmo e principalmente dos corretores. A gente é um acumulador, né? Eu também, assim, eu uso talvez o esporte para liberar todo esse acúmulo do processo, porque não é fácil, mas tem que ter, né? Tem. Do mesmo jeito que você tem profissionais, parceiros que
que entendem, assim, não é dizer que o nosso jeito é certo, que o deles é errado de jeito nenhum, mas, putz, essa semana eu mandei um produto nosso para alguns profissionais, né? E a maioria, convidando eles para fazer uma ação junto com a gente de trabalho, um produto super sofisticado, para um perfil de comprador diferente. Então eu acionei alguns profissionais que eu sei que trabalham esse perfil de cliente e assim, a maioria voltou com uma resposta positiva, do tipo, puxa, que bacana, adorei esse produto, vamos ver o que a gente faz. Um outro, puxa, que legal, vamos fazer o seguinte, vou reunir toda a minha equipe aqui do escritório e a gente marca um dia de eu levar toda a minha equipe no mesmo dia para conhecer esse produto, assim todo mundo já fica conhecendo. E assim, mas teve uma pessoa que a primeira resposta foi, eu já tenho o produto na carteira, e até quando vai a sua exclusividade? Você fala, gente, a gente está convidando a pessoa para ser nosso parceiro e a primeira pergunta que ela faz é, até onde vai a tua exclusividade? Me incomoda, entendeu? Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar, quer dizer, lógico que eu não tenho que ficar incomodada, isso é um direito dela de fazer as perguntas que ela quer, dessa pessoa, querer fazer as perguntas que ela quer, mas em vez dela perceber o lado bom, que a gente conseguiu uma adequação de valor, que a gente tem uma garantia de honorários, que os nossos honorários em nenhum momento vão ser negociados dentro do processo, que a gente está fornecendo todo o material gráfico de muito melhor qualidade que provavelmente ela tem, e que vamos dar as mãos e tentar fazer um trabalho juntos, a primeira pergunta, sabe, esse tipo de resposta, eu fico pensando assim, tipo, será que não dá para pensar um pouco fora da caixa? O que eu percebo, né, já respondendo o que você está, de certa forma, perguntando, né, esse é o grande desafio do nosso mercado. Os próximos anos, na minha opinião, as pessoas que não tiverem a capacidade de pensar fora da caixa, fora do modelo que você estava executando ontem, né, porque cada dia aparece uma ferramenta de facilitação, de intermediação, de mostragem de imóvel, o que for, né, ferramentas que estão eliminando as pessoas do processo. Se você não pensar fora da caixa e se não pensar principalmente na forma complementar do nosso segmento, ou seja, putz, você tem um produto, tem um cliente, legal, você né? tem um cliente, tem um produto. Eu posso ser, e assim, não conseguem pensar que dentro desse processo, quando você tem o seu cliente e eu tenho o meu cliente, a gente pode ser imparcial. E a negociação fica muito melhor para ambas as partes, porque dentro de um processo, às vezes é muito difícil você atender todo mundo. Não atende. Não atende, porque você não pode ser imparcial. Então, se você está ali, você precisa, desculpa, ao contrário, você precisa ser imparcial dentro do processo. Só que é difícil, né? Então, quando você tem uma pessoa representando o proprietário e outra representando o comprador, gente, claro, né? Às vezes me dá, quando eu preciso fazer, que é óbvio que às vezes acontece, de eu estar fazendo as duas pontas, eu não me sinto bem, sabia? Eu aprendi tanto a fazer essa coisa de estar junto com alguém, junto com você, fazendo o processo, que hoje eu não me sinto tão à vontade de fazer esse jogo comercial, mas isso é uma coisa minha também. Não, mas é verdade. Sabe por quê? Porque da forma que você trabalha, o que está bem escondido ali embaixo e que te incomoda quando você sai fora dessa situação é a ética. Não é ético. Quando você para pensar no grosso desse processo, quando você está intermediando duas coisas, primeiro, você está resguardando interesses nas duas pontas, já não fecha essa conta. Porque são conflitos de interesse. Conflitos de interesse. Conflito de interesse. Então, e né? embaixo de tudo isso é ético, né? Não acaba sendo ético, por isso que não fecha, te incomoda. Então, essa forma que você trabalha, além dela ser
clara e transparente, dela ser rápida, dela procurar complementares de absolutamente tudo, ela é ética. Né? Que todo mundo, acho que é a base de todo negócio. Né? Então, mas quando isso está no DNA do processo, ele é muito fácil, né, de você conduzir ele. Sim. Pra gente não alongar muito, não, tem muita coisa. Que fala, né, meu Deus. Mas então, o problema é esse, né, eu adoro escutar, mas a hora que também me falam porque eu quero falar, eu adoro. Gabi, existe de todo esse processo todo, né, imagina ele começando e finalizando, algum pilar, alguma coisa que você fala assim, se eu não concretizar esse pilar neste processo, quer seja ele preço, confiança, conhecimento, enfim, pode eleger o pilar que você vier na tua cabeça agora. Você fala, se eu não tiver isso no processo, o processo não se concretiza. Qual seria esse pilar? Você fala o mais importante de tudo. Eu acho que tem dois muito importantes. E assim, tipo, que nem vem antes o ovo ou a galinha, que é o preço e a motivação. Né? Não adianta você ter preço se você não tem a motivação. E não adianta você ter a motivação e não ter preço. Entendeu? Então eu acho difícil separar uma coisa da outra. Entendeu? Então aquela pessoa que fala, tanto faz eu vender, o risco é muito grande. Ou do tipo, eu não tenho pressa. Ninguém quer que ela faça uma coisa correndo e errada, ou uma coisa que ela vai perder dinheiro, não é isso. Mas eu tenho pressa. Quando eu pego um produto, quanto antes eu vender ele, é melhor. Eu não quero trabalhar 2, 4, 6, 1 ano o produto sem vender. Quer curar. Quero curar logo, né? Enfim, tipo... Lógico. Óbvio, ninguém né? quer ficar doente. Não. Então, assim, chegou, vamos vender. Então, essa pessoa que fala, eu não tenho pressa, às vezes me deixa na dúvida. Mas também eu acho que daí vai um pouco de você entender o que significa essa palavra para ela. Porque pressa, para mim, pode significar uma coisa, para ela, outra. Então, quando você precisa, acho que a primeira coisa realmente é entender a motivação e o que a pessoa quer fazer no passo seguinte, entendeu? Então, por exemplo, eu quero vender o meu imóvel. Tudo bem, mas por que você quer vender o teu imóvel? Porque está grande, mas aqui está grande, ok. Então, e daí você vai vender isso aqui, você vai fazer o quê? Se ela não tem esses caminhos definidos, você precisa ajudar de alguma forma. Antes de começar qualquer coisa. Tem que ajudar ela a pensar, a fazer isso, entendeu? Porque isso faz parte da motivação. E depois... Ela tem que entender. Ela tem que entender. E o que ela vai fazer com o dinheiro, né? Aquilo que a gente brinca. Se ela quiser pegar o dinheiro e falar, eu vou torrar em viagem... Comida. Ai, que delícia, tudo que eu queria na vida. É uma motivação. É uma motivação, é a motivação dela. Mas, enfim, né? Eu quero vender meu apartamento para mandar meu filho estudar fora. Ou não, quero vender para comprar um outro menor, ou para comprar um outro maior, ou cansei de qualquer que seja, mas ela precisa estar claro esse caminho para ela. Porque também isso a gente, durante o processo do nosso trabalho, a gente vai dando assessoria para que ela não. Porque assim, todo objetivo a gente pode dividir em pequenas etapas. Um objetivo final, né? A gente pode dividir em micro objetivos para que você, quando chega, para você ir aos poucos e alcançando esse objetivo. Então, se ela precisa vender para ir para um menor, num apartamento de 200, ela vai para um 100, então 100 metros quadrados ela tem que se desfazer de produto interno. E ela vai deixar isso para o último dia? Não. Então, sabe, esse tipo de assessoria que eu acho isso que é gestão, né? É gestão. Então, tudo isso você vai ajudando. Passo a passo, vai avisando pelo menos, porque às vezes você avisa e a pessoa não
entende, né? Chega no último dia e fala, bom, então, agora eu preciso de 3 meses pra mudar. Mas como assim você precisa de 3 meses pra mudar? Já aconteceu, né? E daí o cara, daí o processo, em vez de ser gostoso, vira um pouco estresse, né? Vira algum. Enfim. Então, motivação e preço, eu acho que elas estão muito. Elas estão juntas, né? Eu acho que esses são os 2 pilares. Que não se pode perder. Que isso é para qualquer pessoa, não é só a gestão, né? Isso eu acho que é para qualquer processo de venda. Legal, então Gabi, brigadíssimo pelo bate-papo. Obrigada a você. Você está achando que vai acabar? Não vai acabar não, a gente ainda vai bater muito papo ainda, né? Esse foi um papo muito aberto. Depois das férias. Se você aí pegou o caderninho, eu peguei aqui a motivação e preço. Aprendi com a Gabi hoje aqui. Manda as perguntas, né? Legal, a gente sempre pergunta para temas, né? Pra gente temas pra gente falar. Também, se quiser vir tomar café com a gente, vem, a gente adora tomar café, né? Pode conversar também. Se quiser convidar a gente para almoçar, também pode convidar. É isso aí, gente. Acho que vai ser o nosso último bate-papo desse ano. Vamos desejar a todos aí que estão assistindo a gente aí ótimas festas, feliz ano 2020. A gente não fechou os nossos números esse ano. O nosso número desse ano vão ser expostos logo no começo do ano para a nossa equipe, mas foi muito bom. Eu quero aqui... O meu eu já fechei. Publicamente, o meu também já está fechado, mas para a média de todos, né? Na realidade, assim, eu quero publicamente aqui te agradecer a tua escolha de ter ficado comigo aqui. Te falo, sem dúvida nenhuma, que o meu ano não teria sido tão bom se você não estivesse aqui com a gente. Obrigada. E eu tenho uma certeza muito maior que 2020 vai ser melhor para nós. Tá bom, tomara. E para você também. É isso aí. Tá bom? Boas festas, gente. Beijão, gente. Tchau. Sarandi. Compra esse com a gente. Na rua Sarandi, se quiser comprar com a gente, tá Vender com a à gente. venda. E se quiser ser nosso parceiro para vender junto, vou folhar, vai, já que todo mundo. Mas não dá para ver, né? Dá sim. Bom, tá pouco. Dá para ver pouco, mas dá para. Na rua Sarandi. Na rua Sarandi. Um prédio, como é que ele chamava? Não era Garden, É um primeiro andar estendido, né? É como se fosse um garden, mas ele não está no térreo, então você precisa de um elevador. Ele vai ficar, ele é quase na rua do shopping que estão construindo ali. Da JHS, onde era o Fazano. Enfim, é um produto bem bacana. Precinho avaliado pela dona Gabriela. Não, é bem legal. Eu acho que ele está com um valor adequado agora. É um produto sofisticado, tem um perfil específico, né, de cliente. Mas enfim. Sabe o que eu lembrei? A gente bota o link depois embaixo ali do. Sabe o que eu lembrei? Sabe o que nós fizemos nesse prédio? Nós mandamos limpar a piscina. Estava suja, é verdade. Você lembra disso? Isso é uma gestão de venda. A piscina não é do primeiro andar, mas na hora que a gente chegou, a nossa piscina estava horrível. E o que a gente fez? A gente achou um mestre em limpeza de piscina, limpamos a piscina. A gente levou a equipe de limpeza também, né? Faz parte do nosso trabalho. Limpamos o apartamento todo antes para quem chegar lá realmente ter uma sensação boa então você vê, tem vista para os jardins, né? Como você está no primeiro andar não vai ter muita vista, mas enfim, um produto super bacana e vem naquele estilo sem acabamento nenhum, para você poder fazer da forma que levar teu arquiteto lá e fazer um projeto legal. Inclusive fizemos uma parceria essa semana que a pessoa, um super arquiteto bacana, de um escritório renomado, ele pode entrar como parceiro nesse projeto. Pode te ajudar a fazer uma consultoria ou fazer um projeto mesmo. Enfim, gente. Tamo junto. Tchau. Tchau.